Colossenses. Eu confesso que ainda não consegui sair do capítulo 1. A gente deu uma avançada no domingo, mas eu vou precisar retornar no verso 7 hoje. E eu gostaria de compartilhar algumas lições que o Senhor trouxe ao meu coração neste dia. Colossenses, no capítulo 1, versículo 6. Que chegou até vocês por todo o mundo este evangelho e vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Podeis assentar. Que ninguém te roube essa noite. Cada palavra venha cair como água no seu interior, libertando, curando, fazendo você crescer. Eu acredito que a palavra de hoje, palavra bem ministerial. Nós somos apresentados a um obreiro aqui na carta de Colossenses, e pelo que me consta é a primeira vez que ele aparece, e Paulo vai citar o nome dele 2 vezes aqui em Colossenses, e depois o nome dele é referido novamente na carta de Paulo a Filemão. Epáfras, ele aparece apenas 3 vezes em toda a Escritura. E a Bíblia não fala tanto sobre ele, mas os poucos momentos que ele aparece trazendo lições preciosas para nós. E o que eu até ia avançar um pouco mais, porque a carta de Colossenses é muito rica e tem muitas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês durante essa série. Mas vi algo que chamou muito a minha atenção e eu preciso falar com vocês. Quando Paulo diz, vocês aprenderam com Epáfras. Vocês aprenderam com Epáfras. Eu acho que isso é muito interessante porque nós temos vivido uma época em que as pessoas elas estão perdendo os referenciais, elas estão perdendo as referências. E estão fazendo coisas da sua própria cabeça, porque acham que tem que ser feito daquele jeito. Eu vejo novos obreiros se levantando, pessoas jovens, que simplesmente não levam em conta o que já foi construído no Evangelho e fazem aquilo. A sensação que eu tenho é de que é o novo, é o inédito, é o que ninguém nunca fez antes que interessa. Parece que há uma cultura de ser inédito. E ao mesmo tempo, há uma cultura de ser independente. Eu consegui essa revelação sozinho. Essa revelação é minha, eu e o Espírito e mais ninguém. Ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca falou isso. E que eu acho interessante que Epáfras, sendo ele um discípulo do apóstolo Paulo, creio que na altura que Paulo estava fundando e trabalhando a igreja de Éfeso, e ele andou por lá e aprendeu de Paulo algumas coisas. Agora, esse jovem obreiro, esse homem que foi
preparado por Paulo, ele vai para a cidade de Colossos e funda ali uma igreja, e ele começa a liberar o que ele aprendeu de Paulo. Então a igreja agora está replicando o que aprendeu de Epáfras, que aprendeu de Paulo. Diga raízes. São raízes da fé. Isso são lições que a gente vai carregando, que nós vamos aprendendo e vamos estabelecendo construções. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nada vai começar em mim e nada vai terminar em mim. Essa história de evangelho já começou na cruz. E tem homens e mulheres de Deus que pagaram com suas vidas para que o evangelho chegasse hoje até mim e a você. Então ninguém aqui vai inventar a roda. Ninguém aqui vai descobrir algo. Nós não temos que buscar algo novo, nós temos que buscar o princípio, o fundamento. Esse tempo não é um tempo mais de nós estarmos buscando qual é a revelação nova, qual é a unção nova, qual que é o profeta novo. Não, nós precisamos voltar ao início, ao princípio, ao fundamento. Nós precisamos buscar as referências, os pais da igreja. Sabe por que tem tanta heresia? Porque nós estamos tentando inventar a roda. Nós estamos quebrando cabeça com coisas que os pais da igreja já passaram. E a gente chega a ser tão ridículo nessa coisa de querer inventar coisas novas, né? E a gente esquece que mesmo grandes homens de Deus, pessoas que estabeleceram a fé cristã, eles tiveram que aprender com erros. A igreja, para ter a teologia fina, pura, trabalhada, como tem, né, o cânon, a doutrina dos apóstolos, o credo, tudo isso levou tempo. Tudo isso teve erro, teve problemas, teve concílios, e a igreja teve que aprender com os erros. Então, quando a pessoa acha que ela está começando algo e que só o Espírito Santo não... Veja bem, eu não estou falando que você não precisa do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele é a nossa fonte máxima de revelação, mas ele também usa a experiência de pessoas, ele também usa a experiência de quem já passou por esse caminho, e esse caminho já está pavimentado. Eu só preciso atravessar ele e andar no fundamento dos apóstolos, naquilo que já me foi ensinado. E às vezes, irmãos, como pastor, como novo pastor que sou, começando ainda a vida pastoral, quando eu tenho alguma decisão importante a tomar, eu pergunto para mim, que tal pastor, um pastor que eu já convivi, alguém que já me pastoreou, eu fico pensando o que ele faria nessa situação? Como será que tal pastor reagiria? Eu pergunto para mim, você aprendeu com quem fazer isso? Eu pergunto às vezes para alguns obreiros e falo, meu Deus, mas onde aprendeu a fazer isso? Mas com quem aprendeu a fazer isso? Está vendo que isso não vai dar certo? Está vendo que isso não tem fundamento? Está vendo que quem foi por esse caminho quebrou a cara, passou vergonha? Deus não quer levantar ninguém para passar vergonha. Deus não quer levantar ninguém para você ficar batendo cabeça, tentando descobrir as coisas sozinho. Então nós precisamos voltar o nosso coração às raízes. Nós precisamos honrar quem cuidou da gente. Nós precisamos honrar quem plantou a semente na gente. A gente precisa olhar para a vida de homens e mulheres de Deus que já caminharam, que já estão uma caminhada maior à frente. Pessoas que têm uma história de vitória. A gente precisa olhar os frutos. A gente precisa olhar o que a pessoa está conquistando. Está seguindo o conselho de quem tem uma história de conquista? Ou de quem é atrapalhado? E eu estou falando isso ministerialmente. Eu
Eu estou falando isso para obreiros, né? Só chega um profeta doido, atrapalhado, que às vezes as pessoas vão no embalo. Olha o que essa pessoa está construindo em Deus. Olha o que essa pessoa está construindo para o reino de Deus. Se ela está dentro de fundamento apostólico, dentro de fundamento bíblico. Então Paulo está dizendo aqui, Epáfras, ele ensinou a igreja e a igreja está replicando aquilo que aprendeu. E esse é um momento de reflexão que eu quero levar essa igreja a ter uma reflexão. E olha para a sua vida, olha para o seu comportamento no dia a dia, como pessoa. Olha para o seu comportamento na igreja, como ministro, como obreiro. Pergunta, eu aprendi isso com quem? Com quem eu aprendi isso? É exemplo para mim, porque Paulo era exemplo. Paulo disse, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha exemplos de vida. Policarpo também foi um apóstolo, foi também um discípulo do apóstolo Paulo. E Policarpo dizia, olha, eu estou fazendo o que eu vi Paulo fazer, eu estou falando o que eu ouvi de Paulo. Então nós não precisamos de nada novo, a gente não precisa ser inédito, a gente precisa ser bíblico. A gente não precisa ser o profeta da vez, a gente tem que ser aquele que está arraigado na palavra. Para de tentar descobrir o mistério, lê a Bíblia que já está revelada. Sabe, eu vejo, irmãos, que tem uma cultura muito grande, não é mistério. Não é mistério. Deus é o Deus de revelação. Deus é um Deus de revelação, irmãos. Então nós precisamos ir para o fundamento da palavra. Nós precisamos estar arraigados e fundamentados nos princípios que já foram estabelecidos. Volte às veredas antigas. O caminho já foi balizado para nós. O caminho já foi aberto. Nós estamos em pleno século 21. Não tem mais nada o que inventar. O que a igreja precisa fazer é permanecer na palavra, aguardando a volta de Cristo, porque o dia do Senhor se aproxima. Não é tempo de nós estarmos inventando nada, indo atrás de novidade. É tempo de nós voltarmos à palavra. Diga, o dia do Senhor está se aproximando. Isso é um peso para nós, não ficarmos indo atrás de vento. Então vocês aprenderam com Epáfras. Dá um empurrão aí na pessoa e fala, você aprendeu com quem? Hein? Com quem você está aprendendo a fazer isso? Porque hoje nós temos muitos ministros aí nas mídias, ensinando novidades que não está no Evangelho. Nós temos tantas novidades que está até difícil de falar quem é crente agora. Então, irmãos, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, ou em outra versão, amado conservo. É isso que está na sua Bíblia? Amado conservo. Conservo é servo do mesmo Senhor. Então hoje nós estamos aqui como igreja, e sei que cada um aqui tem uma parte de responsabilidade no reino de Deus. Então eu sou o conservo seu, e você é meu conservo. E nós estamos debaixo do senhorio do mesmo Senhor que é Jesus Cristo. Se nós temos um mesmo Senhor, nós temos uma mesma seara. Se nós temos uma mesma seara, nós temos um mesmo trabalho, com responsabilidades diferentes, mas com o mesmo propósito.
E o nosso propósito aqui é manifestar a glória de Deus sobre a terra. O nosso propósito é atrair as pessoas para que elas se convertam, para que elas se entreguem a vida para Jesus e elas se tornem alguém que transporte a glória dele. O nosso propósito é que um dia toda a terra esteja cheia da glória de Deus. E quem produz glória somos nós que vamos evangelizar, nós que vamos ganhar almas, nós que vamos arrebatar as pessoas das garras do inferno e trazer para Jesus. Nós não temos outro serviço. Ide é o nosso serviço. Nesse ide, cada um tem uma função. E é responsabilidade nossa olhar para aquilo que Deus plantou dentro de mim e interpretar a minha função no corpo e ser fiel ao Senhor. Conservo. Você é um conservo? Ou você é um telespectador? Tele não, que nós não estamos na televisão. Estamos online. Irmãos, paz do Senhor, irmãos que estão em casa. Então, se você recebeu Jesus e você está caminhando direcionado pelo Espírito Santo, eu não posso crer que o Espírito Santo está te direcionando para ser alguém somente no banco esperando a volta de Jesus. Eu creio que se você tem o Espírito Santo está te impulsionando a assumir o seu posto, o seu serviço no reino. Então, se a mão não faz o papel da mão, a igreja, o corpo vai ficar deficiente. Se o pé não faz o papel que lhe cabe, o corpo vai ficar manco. E aí imagina só a mão tentar fazer o serviço do pé. Já viu alguém andando com as mãos? Não é estranho? Não é esquisito? Né? Aquelas pessoas que viram para trás e saem andando. Ou tem uma deficiência física ou perturbado. Funcional não é. E quando uma mão faz o serviço do pé, por anos, o corpo acaba todo ficando defeituoso. Essa é uma palavra para acordar cada um, para despertar cada um a cumprir o seu chamado. Ah, pastor, mas eu estou passando por esse problema. Rompe com isso em nome de Jesus. Dá um fim nisso, se levanta. Se levanta em Deus, Deus está te chamando. Você já tem a palavra e você tem o Espírito. Você tem o suficiente para se levantar. Deus está chamando você para um compromisso de cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Nós não podemos aceitar um corpo deficiente. Cada um tem um potencial em Deus, cada um tem o dom, cada um tem o talento, e quanto mais você se coloca na presença de Deus, entregando seus dons, mais Ele te capacita, mais Ele abre a porta ministerial para você. Não é assim na parábola? O que tinha 5 foi lá e fez o quê? Angariou mais. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você colocando seus talentos no altar de Deus e Deus multiplicando a sua inteligência, multiplicando o seu talento, multiplicando os seus dons. Mas é preciso, é necessário que eu tenha responsabilidade com o altar, que eu tenha responsabilidade com o ambiente. Ninguém faz nada do Espírito se não for pelo Espírito. Tudo que eu for fazer, ele tem que ser gerado no Espírito. Tudo que eu me propor a fazer, eu tenho que fazer em santo temor. Às vezes eu acho que as pessoas até fazem alguma coisa para Deus. Elas até entendem o seu talento e vêm e faz, mas faz no mecânico. Faz na base do talento natural. Às vezes faz sem temor de Deus, sem preparo, sem reverência, sem santificação.
A Bíblia diz que Noé construiu uma arca durante 100 anos, em santo temor. Fazer em santo temor é saber que os olhos de Deus estão como chamas de fogo, olhando o que eu estou fazendo, sondando as intenções do meu coração. Não adianta fazer só porque você sabe. Não adianta fazer só porque é a sua função. Fazer em temor. Fazer em temor. Porque o Senhor é o justo juiz. E se nós voltarmos aqui, Paulo está falando a respeito da fé que eles tinham em Jesus, que eles manifestavam a fé, né? Ele está maravilhado pelo nível de fé da igreja de Colossenses. E esse nível de fé inclui também o temor de que o Senhor é o justo juiz. Às vezes eu acho, irmãos, que algumas pessoas são, como eu poderia dizer, ateus funcionais. Ateu funcional é quando você faz as coisas pensando que Deus não está ali. Ateu funcional. Sabe o que leva um crente a pecar? Ele é ateu. Ele não crê que Deus está ali. Naquele momento ele não crê que Deus existe. Professa uma fé, mas a atitude é de ateu. Não crê que o anjo do Senhor acampa ao redor, envergonha o anjo do Senhor. Não crê que os olhos do Senhor são com chama de fogo. Não crê que tem um trono. Não crê que tem um tribunal, a qual cada um terá que prestar conta diante do Senhor das suas obras. Então fazer a obra de Deus relaxadamente é juízo para si mesmo. Fazer a obra de Deus sem o temor é juízo para si mesmo. E tem gente que tem a audácia assim, não, se for pecado, Deus vai usar um profeta. Se for pecado, o profeta vai pôr o dedo na minha cara e eu paro. E se Deus não falar nada? Como juízo sobre você mesmo. Porque se não tem temor da presença santa e invisível de Deus, então não está temendo Deus, está temendo os homens. E às vezes Deus deixa a coisa indo, a ver até que ponto você chega para gerar juízo sobre você. Essa palavra é uma palavra pesada, eu reconheço. Mas o meu objetivo é gerar cura dentro dessa igreja. É que cada um tenha santo temor de Deus a respeito do que Deus plantou em sua vida, do que Deus colocou sobre você, e a responsabilidade que você tem diante do ministério, e o preço que esse evangelho custa, o quanto as pessoas pagaram para que uma Bíblia tivesse na sua mão hoje, para que uma tradução tivesse na sua mão hoje. Quantas pessoas pagaram com a sua própria vida, sem falar na própria vida de Cristo. Sem falar no próprio sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Para a gente fazer do jeito que dá, do dia que a gente pode, do dia que a gente está mais ou menos. Ah não, eu já vou. Hoje eu faço. Pessoas que têm a audácia, irmãos, de subir no altar para ministrar, mas o coração está contra o outro. Pessoas que têm a audácia de subir no altar para ministrar, irmãos, mas não está em santidade diante de Deus. Não, Deus não quer o seu serviço, Deus quer o relacionamento.
Deus não está procurando pessoas para trabalhar para Ele. Deus está procurando pessoas que se relacionam com Ele. Se Deus quisesse o trabalho, Ele não teria feito nós, porque Ele já tinha um anjo para fazer o trabalho. Se nós estamos substituindo o relacionamento por trabalho, está errado. Deus está chamando essa igreja para um relacionamento. Deus quer transformar o ambiente dessa igreja. Deus quer transformar o ambiente, precisa ser encharcado da glória, encharcado da presença. O pecador tem que entrar aqui e ver a vida de Deus. Você tem que abrir a boca desde a porta, irmãos. Desde alguém que abraça ali na porta. Um copo de água que você serve, uma palavra que você libera, um louvor que você projeta. Tudo nós precisamos fazer em santo temor. O Senhor está chamando essa igreja para ter temor a Ele. Vocês aprenderam com quem? Com quem as pessoas têm aprendido a ser tão irreverentes na igreja, irmãos? Com quem as pessoas têm aprendido a ser mal educados? Como você vai e marca uma reunião com uma pessoa e no meio da reunião você fica distraído? Você faz isso? Isso aqui é uma reunião com Deus. Gente que conversa, gente que não para no lugar, que anda, que bebe água, que olha no telefone, que não tem a reverente expectativa da manifestação da glória de Deus. Eu venho para os cultos desesperado para ver a glória de Deus, porque se a glória vier e me tocar, eu serei transformado. Se a glória me tomar, irmãos, a minha vida muda. Como eu venho para o culto sem expectativa de milagres. Como é que você sai de casa e vem para o culto sem expectativa de Deus fazer algo tremendo? Não, pastor, eu estou com expectativa sim. A sua irreverência antes de começar o culto me diz a respeito das suas expectativas. A forma como você entra rindo e conversando e batendo papo e conversando assuntos que não tem nem a ver com o ambiente, me diz a respeito das suas expectativas. Eu estou muito tranquilo para entregar essa mensagem, porque nós estamos entre família e com pessoas maduras. Ninguém aqui é novo convertido. Nós precisamos ser facilitadores de ambiente. Eu entrar aqui, irmãos, orando no Espírito, pedindo Deus, enche esse ambiente. A gente sabe que esse prédio aqui, ele é usado para outras funções, mas quando a igreja chega e põe o pé, irmãos, esse ambiente tem que ser transformado. Aqui tem que estar cheio de glória de Deus. A pessoa tem que entrar aqui e já sentir o arrepio nas costelas. Eu não aceito culto frio, eu não aceito culto gelado. Nós não estamos fazendo igreja para ser uma igreja fria e gelada. Não, seja a sua... Irmão, nós precisamos de paixão, pôr paixão nesses cultos, paixão naquilo que a gente entrega para Deus. Põe paixão. Sacode alguém e fala assim, dá para você pôr mais paixão? Dá para você pôr mais entusiasmo nisso? Dá para você ser mais pentecostal? Chegar aqui, irmãos, já chega em adoração. Não se distraia. O ambiente do milagre é um ambiente melindroso. O ambiente do milagre é um ambiente muito limpo. Nós precisamos trabalhar para... Não é tornar, é para... Qual é a palavra, Jesus? Conservar o ambiente, a fonte limpa. Que o Senhor gera em você, que o Senhor gera no seu coração, temor do Senhor. Sabe que uma pessoa que senta aqui, irmãos, cada culto é decisivo para alguma pessoa.
Você tem noção que uma pessoa pode ter a vida transformada aqui? Uma pessoa pode sair de casa, irmãos, pensando em acabar com a própria vida, e ela sentar aqui como última atitude e tentativa de transformação. Aí chega aqui, tem gente rindo, chega aqui, tem gente batendo papo, chega aqui, tem gente de cara feia, gente que está de mal com a vida. E eu estou falando de membro, eu estou falando de obreiro, eu estou falando de gente que é madura na fé. Nós precisamos ter temor do Senhor. Aquilo que nós vamos construir, irmãos, nesse ambiente, não é mágico, não é automático, não tem botão para ligar e falar, agora o cenáculo está arrepiante. Não, tem isso não. Tem vida de temor, tem vida de consagração, tem vida enraizada em Deus. Então eu estou chamando cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que serve, que ministra nessa casa, fazer uma análise da sua vida. Faz uma análise das suas atitudes. Vê onde que está a brecha, vê onde que está o problema, vê onde que está o pecado. Se arrependa, peça perdão. Onde está a falha, vamos consertar o altar. E aí nós veremos milagres aqui. Vamos consertar o altar, irmãos. Eu não aceito esse ambiente não ser encharcado da glória de Deus. Mas não depende de um, é um corpo, nós somos um corpo, e a mão não faz o serviço do pé, mas se todos estiverem alinhados com a cabeça que é Cristo, aí o corpo anda, irmãos, o corpo anda. Não quero lançar peso sobre a sua vida, não estou procurando nenhum, não quero ser o amigo de Jó procurando pecado na sua vida. Mas você sabe do seu coração diante de Deus. E você já sabe, eu não preciso aqui da doutrina não, você sabe. Irmãos, a vida de Deus dentro de nós. Tem um versículo aqui que nós vamos chegar nele. Seja a paz de Deus o vosso juiz. Seja a paz de Deus no vosso juiz. Está aqui, irmãos, em Colossenses. Daqui a pouco nós chega lá. Quando você tem paz com Deus, quando você vem, sabe, você sabe que os céus estão abertos, que o caminho está limpo. Você chega, você entrega o seu serviço, você entrega a sua oferta, você entrega o seu louvor, e aquilo flui, aquilo gera mais vida, aquilo toca outras pessoas. Deus está chamando essa igreja para consertar o altar. É uma igreja tão jovem? Sim, é jovem. Mas vamos limpar a fonte, irmãos. Não dá para ter culto pesado. A pessoa vem aqui, irmão, desesperado para a vida de Deus, para ter transformação. Se o culto estiver amarrado, se o culto estiver pesado, irmãos, ela nem volta mais. E o Espírito Santo, ele não faz o culto, ele recebe o culto. E quem faz o culto é você. E o culto não é somente no horário daqui que a porta abre. O culto é um estilo de vida. O culto é 24 horas. Então essa noite é de você olhar para a sua vida e falar assim: eu aprendi com quem isso aqui? Eu aprendi com os meus pais na fé, com a minha mãe e com os pastores que me discipularam, que a gente já chega na igreja com reverência e temor. A gente entra em silêncio e a gente dobra os joelhos e ora. Eu aprendi isso. Eu aprendi que no culto a gente levanta a mão e dá glória a Deus, sem ninguém precisar pedir. Eu aprendi que ninguém sobe no altar em pecado. São raízes da fé.
São raízes que nós já temos. O evangelho não mudou, Deus não mudou. E o Senhor está cobrando dessa igreja. Porque Ele quer curar, porque Ele quer salvar, porque Ele quer prosperar. Então esse é o momento de você fazer uma reflexão profunda. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, nosso amado conservo. Diga conservo. Você é um conservo meu, eu sou um conservo seu. Olha para a pessoa do seu lado, você vai ver um conservo. Conservo. E quem é o Senhor? Confessa com a sua boca o nome de quem é o Senhor. Diga Cristo. Diga Cristo é o Senhor. Diga Ele é o dono dessa seara. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono dessa obra. E Ele me escolheu, me chamou para um propósito e uma missão. Como resposta, eu devo alinhar meu coração, alinhar a minha vida para responder à altura do meu chamado. Nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo. Diga fiel, fiel ministro de Cristo. Sabe, irmãos, lá quando ele vai escrever, Paulo escreve para Filemão, Paulo diz que ele é um fiel conservo. Ele está dizendo que Epáfras é fiel a ele como pessoa. Mas antes de ser fiel a qualquer pessoa, nós precisamos ser fiel a Cristo. Em primeiro lugar, fiel a Cristo. E eu estou liberando essa palavra, esse teor pesado, porque eu quero ser um fiel ministro de Cristo. Porque no final da sua vida você vai prestar contas diante de Deus. E eu, como pastor, sou responsável para te direcionar para esse momento. E se eu não alertar você, e se eu não abrir os seus olhos, você e eu corremos sérios riscos. Que essa palavra é simples, pesada, mas que possa gerar transformação na sua vida. Eu oro para que todos aqui tenham um bom entendimento dessa palavra. Que nós nos tornemos a cada dia fiéis ministros de Cristo. Fiéis ministros de Cristo. Um fiel ministro de Cristo, ele está apegado à palavra. Ele tem a palavra como regra de fé e prática. Um fiel ministro de Cristo, ele também tem um coração apaixonado. E ele está decidido a engajar mais pessoas nessa marcha em direção ao céu. Ele tem um coração queimando, um coração apaixonado. Um fiel ministro de Cristo é uma fiel cópia de Cristo. E uma fiel cópia de Cristo precisa ter as atitudes parecidas com Cristo. Em amor, em temor, em santidade, em mansidão, em paciência. Fiel ministro de Cristo. Eu não posso ser um fiel ministro de Cristo e não manifestar as mesmas atitudes de Cristo. Eu não posso me tornar um fiel ministro de Cristo e não manifestar os frutos do Espírito. Uma mensagem que vai definir a sua eternidade.
Não é uma mensagem que vai definir o seu bolso, não é uma mensagem que vai definir sucesso na terra. Veja bem, Epáfras aparece somente 3 vezes na Bíblia. Ele não é o famosinho da Bíblia. Não. Ele não é um influenciador com milhares de likes. Apareceu somente 3 vezes, mas fez um serviço precioso para a igreja de Colossos. Ele só não fundou, mas quando ele viu que a igreja estava correndo sérios riscos de entrar dentro da igreja heresias e desvios doutrinários que iriam desfazer ou desvalorizar a obra de Cristo, ele simplesmente largou a igreja lá, não no sentido de abandonar, né? Ele viajou, saiu de Colossos, foi até a prisão em Roma para visitar Paulo e falar: Paulo, me ajuda a orar pela minha igreja. Está acontecendo algumas coisas lá e eu estou preocupado. Porque quando você faz parte de uma família, você se preocupa com a cura dela. Você não precisa dizer o que o cenáculo não é. Você precisa simplesmente, as áreas que você olha para o cenáculo e vê algumas deficiências, você pode fazer como Epáfras. Eu vou orar, vou levar isso para Deus. O próprio Paulo diz que Epáfras estava orando constantemente pela igreja de Colossos. E Paulo se junta a Epáfras para orar pela igreja, para que ela fosse arraigada no fundamento da palavra. Estou chamando você a se apaixonar por uma comunidade, a ser parte de uma família. Família a gente não abandona, família a gente ora para Deus transformar. Família a gente trabalha para vê-la restaurada. E cada um está num nível de restauração aqui. E um dia o Senhor vai nos apresentar como noiva do Cordeiro. Eu e você vamos chegar lá. Mas para isso nós precisamos unir as nossas forças com entranháveis afetos, cuidando um do outro, orando um pelo outro e santificando a nossa vida a cada dia. Epáfras poderia não ser relevante na terra, mas foi relevante no céu. A igreja de Colossos poderia ter sido destruída pelo gnosticismo, poderia ser destruída pelo judaísmo, poderia ser destruída pelo misticismo, mas o amor de uma pessoa que amava aquela igreja fez com que ele se movimentasse, viajasse, gastasse, chorasse, orasse, investisse. Custou tudo para Epáfras, mas a igreja permaneceu firme, a igreja permaneceu fiel, a igreja permanece vitoriosa, porque é a igreja de Cristo. E eu oro para que o Senhor te levante hoje com o coração de Epáfras, fiel ministro do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida fidelidade ao Senhor, fidelidade às pessoas, fidelidade ministerial. Que o Senhor gera temor em você. Se tem alguma coisa para deixar, deixa. Se tem pecado para confessar, confessa. Se tem coisa para deixar, abandonar de uma vez por todas, abandone. Deus está dizendo: o sangue de Jesus continua em plena validade e tem poder de perdoar pecado. Olha, eu caiu, levanta. Levanta, você não precisa ficar no pecado a vida inteira, você não precisa ficar na frieza espiritual a vida inteira, você não precisa ficar um iceberg espiritual a vida inteira. Deus está chamando você para você se levantar. Deus está chamando você para plantar suas raízes e olhar para os santos do passado e falar assim: eu quero imitar a vida dessas pessoas. Tem alguma pessoa na sua vida que você olha e fala assim: é um santo ou uma santa mulher de Deus que fez tudo para agradar ao Senhor. Eu tenho exemplos de fé que eu quero seguir. Que você possa procurar essa noite exemplos de fé e falar assim: eu vou fazer isso porque isso dá certo. Que você olhe para os pais da igreja
Pessoas que abandonaram tudo pelo Evangelho, que não temeram nem a morte pelo Evangelho. O Senhor está chamando essa igreja, e como ato de fé, como resposta a essa mensagem, eu chamo toda a igreja para vir à frente. Nós fazermos um concerto com o Senhor. Deus pode perdoar pecados aqui agora, é só se arrepender. Deus pode acender uma chama no seu coração, é só você dar lugar. Santo Deus, Tu és santo, Santo Deus, eu preciso ter a Tua santidade em mim. Eu preciso ser a Tua santidade em mim. Se eu quero te ver, sei que é impossível para mim ver a face do meu Deus. Sem a Tua santidade eu não poderei te ver, não poderei te ver. Tu és santo, Santo Deus. Faça agora o seu compromisso diante de Deus. Assuma agora um novo estilo de vida, de santidade, de temor, de obediência, de entrega total. Entrega tudo agora. Santifica a sua vida no altar do Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa da sua arrogância, da sua ignorância. Se arrependa do seu orgulho. Se arrependa de tudo aquilo que não está gerando fruto da vida. Aleluia. Ser a face do meu Deus, sem a Tua santidade eu não poderei viver, não poderei te ver, pois Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Santo Deus, Tu és santo, Santo Deus. A Tua santidade em mim, eu preciso ter. Tua santidade em mim, se eu quero te ver, será impossível para mim ver a face do meu Deus. Sem a Tua santidade eu não poderei te ver, não poderei te ver. Levante as suas mãos. Diga assim: Senhor, faça de mim um fiel ministro seu. Me levanta, Senhor, como um fiel cópia de Jesus. Oh Espírito Santo, fundamenta o Teu povo na Sua palavra. Cura os filhos, ó Pai. Gera fé, fé suficiente. Fé suficiente para que eles vivam em obediência. Fé suficiente para eles saberem
que o Senhor está conosco em todo o tempo, nos olhando, caminhando conosco. Gera fé no nosso coração, a ponto de mudar toda a nossa vida, todo o nosso estilo de vida, nossas atitudes, Senhor, nossas decisões diárias. Que nós venhamos viver as realidades, ó Pai, ensinadas aqui, como Paulo mesmo ensinou, que nós somos um novo tipo de gente, uma nova criatura, uma nova humanidade criada e inaugurada na cruz do Calvário, gerada pela palavra, pela obra do Espírito Santo. Pai, eu oro para que o Senhor transforme corações agora, que o Senhor transforme vidas agora, que o Senhor levante obreiros, ó Pai, na qualidade de Epáfras, ó Senhor, fiéis ministros seu. É o que eu oro e profetizo sobre essa casa, essa igreja, em nome de Jesus.